Bom dia, como vai você? Hoje é dia 17 de fevereiro. Vamos falar sobre conhecimento, sobre professores, um caminho onde todos nós tivemos esse encontro. Eu acredito que não teve uma pessoa na Terra que não teve um professor, que fosse na escola formal, que fosse para ensinar um ofício, que fosse uma mentoria, que fosse algo de alguém que estava nos ensinando, né? Eu tive muitos e muitos professores. Eu tive professores na escola dominical, na igreja. Eu tive professores na escola. Eu tive professores de psicologia, professores de coach, professores de hipnose, professores de todas essas formações que eu aprendi e atuo. Eu tive professores. E a Cora Coralina, ela diz que felizes são aqueles que aprendem com a missão de ensinar. E eu acredito que eu estou cumprindo minha missão aqui com você. Quando eu tô passando aquilo que eu sei, que eu aprendi, que eu mergulhei, eu tô compartilhando com você. Então eu estou professorando. Olha isso. É uma arte, né? O professor, ele professora, ele vai lá, ele ensina, ele dedica, ele aprende novas estratégias. E você, tá ensinando algo? Eu vou fazer isso na minha vida, já falei aqui. Que uma arte que eu preciso aprender é costurar. Ilane, quando é que você percebe que precisa costurar? Quando eu vou usar aquela roupinha, ó, que amo profundamente. E ela tá com alguma coisa, ela descosturou, ou o botão caiu, ou não sei o que. Eu falo, ai gente, eu tenho que aprender. Que bom que isso não acontece todo dia, mas eu quero aprender. Vai ser tá na minha agenda. E eu quero saber de você. O que tá na sua agenda que você vai precisar de um professor para te ensinar? É importante você colocar, preciso aprender inglês, preciso aprender violão, preciso aprender a costurar, preciso aprender... O que você precisa aprender na sua vida? Porque você vai precisar de um professor. E professor é conexão. Dia 17 de fevereiro, os professores são cozinheiros do conhecimento, que preparam um alimento para uma plateia sem apetite. É isso mesmo? É interessante, né? Hoje, na nossa era digital, né? Que a gente tem os vídeos curtos, as coisas rápidas. Eu me lembro que quando eu comecei a psicanálise, e Lacan vai falar de signo, significante, significado, né? Eu não tinha, para aquilo que eu tava lendo, signo, não tinha imagem, não tinha significante, interpretação para aquela imagem e não tinha significado para aquela imagem. Então eu pegava os livros de Freud, ficava ali eu e o dicionário, teve livros que eu li 5 vezes, escrevendo, interpretando, tornando aquele saber meu, porque é um saber complexo. E aí depois foi ficando fácil. E como eu fui psicanalista antes de ser psicóloga, quando eu cheguei na faculdade eu já tava, já tinha passado pelo perrengue de interpretar aquilo que eu tava lendo, sabia lá, tá? E aí eu fui entendendo, compreendendo. A minha mãe sempre falou, ande com o dicionário, pai dos burros. E eu ficava ali, né, lendo, interpretando, trazendo aquela coisa, tornando aquele saber meu. Eu tive professores, claro, eu fiz a formação, mas foi muito eu aqui, interpretando o que eu tava lendo, porque eu lia. E pra mim, na época, era difícil financeiramente. E foi um prazer ter conseguido comprar a coleção de Freud e ler ela. E todo dia eu aprendo. E aí eu fui para outras áreas do conhecimento. Hoje eu trabalho mais com as contextuais, mas eu sempre volto em Freud. Por quê? Porque foi o pai de todo mundo, o pai de todo mundo. Então assim, mas a gente precisa saber de Freud quando ele fala dele. Às vezes a gente, nessa rede social, nessa vida, a gente fica passando o dedo ali no feed e a gente fica com o outro pelo que o outro falou. E às vezes vem algo tão deturpado, vem algo tão... E algumas pessoas falam assim, eu odeio Foucault. Nossa, é mesmo? Você leu Foucault? Não, fulano disse que... Eu odeio Freud. Por isso que o Augusto Cury está falando aqui, que são cozinheiros que estão preparando alimento, conhecimento, para uma plateia sem apetite. Porque quer o rápido, quer o pronto, quer o chat GPT. Outro dia, eu tava num ônibus
E uma menina tava fazendo uma prova pelo chat GPT. Ela ia e colocava, e ela fazia as perguntas, e eu lendo assim, eu em pé lendo. Depois ela... E eu fiquei pensando, como é que essa menina vai fazer essa prova, gente? Prova mesmo? Como é que ela vai fazer o Enem? Como é que ela vai fazer um concurso? Como que vai? Não tem como. Se o saber não é seu, se saber... Me responda quantos... Como que você vai fazer uma prova? Nós precisamos ser a plateia com apetite. Porque é através do conhecimento, que se faltar a luz, se não tiver celular, se... teve um tempo aí que o Instagram ficou um dia fora, foi um desespero, parecia que as pessoas iam morrer. Que elas não sabem mais viver sem. Livros salvam o mundo. Eu tenho os meus aqui. Eu desligo o telefone e fico com eles. Eu prefiro construir o meu saber do que pegar o que alguém acha sobre isso. Comecei a psicologia numa faculdade que dava aula por apostila e slide. E eu já tinha estudado Freud, eu já tinha lido, interpretado. E aí, quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, gente, eu não quero. Não, por que eu não quero? Porque eu vou ficar mesmo com o que o outro resumiu sobre Freud, Jung, sei lá, Dalgala Rondo, Gabor, Yang. É isso, todos os autores que eu utilizo na minha clínica, na minha prática clínica, que é a minha ferramenta de trabalho. Eu vou ficar com pequenas apresentações de slide? Eu não. Meu colega pode até ficar, e Deus abençoe ele, mas assim, eu não. Por quê? Porque a vida é real. E o tempo todo, às vezes, uma leitura me salva. Eu faço supervisão clínica, porque eu sou psicóloga, eu dou supervisão clínica, eu faço supervisão clínica. Porém, me salva. Um exemplo, tem um livro aqui, Psicologia Positiva, Inteligência Positiva, que ele é um livro que, na época, quem me apresentou ele foi a galera do coaching. Eu fazia formação em coaching. E aí a galera me apresentou. E uma colega falou, não li o livro não. Eu tinha um aplicativo 12 segundos, eu fui lá e ouvi o resumo. Aí eu fui ler o livro. Gente, falei, olha, eu não tenho resumo, não vou pagar esse aplicativo, eu prefiro sentar e ler o livro. Mas assim, você perdeu a construção da história do sujeito pra você memorizar o porquê que ele tá fazendo aquilo. Tá entendendo? Quando eu leio um livro, eu pego a experiência do autor, eu pego o que aconteceu com ele, eu construo junto com ele. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar aqui. Eu sou formada em DBT, para trabalhar com borderline suicida, e eu li todos os livros da DBT disponíveis no Brasil, eu li tudo. Eu fiz 3 formações em DBT, e eu não entendia muito, porque ficou muito análise do comportamento. Eu falei, gente, minha mãe foi psiquiátrica, minha tia foi psiquiátrica, não é possível que a gente vai... E aí eu comecei a galera que estudou comigo começou a me trazer pessoas da DBT. E quando eu encontrava familiares, né? Não vou porque é passar aulas passando slide. Você vai me condicionar? Eu falei, não vou condicionar. Vou condicionar não. Porque eu fiz o protocolo, eu fiz não sei o que, tá, mas você aplicou o quê? Mas às vezes o negócio é tão uma aula rígida, uma aula que eu te passo saber, que... E aí, quando veio o livro, né? Eu não leio inglês, gente, eu não falo inglês, mas eu traduzo. E aí veio essa história, a biografia da Marsha Linehan. E aí eu li, imprimi, traduzi, imprimi, e li de novo, li outra vez, e eu falo assim, gente, agora, DBT fez sentido pra mim. Por quê? Porque ela fala com afeto. Ela fala não como uma aula rígida que eu vou passando. Ela fala sobre a experiência dela, o porquê do gelo, né? Que ela tá lá num quartinho. E aí pra mim fez sentido, tá numa solitária. E aí quando chegava algo gelado nela, saía aquela angústia dela. Ela conseguia tirar daqui, da bagunça interna, e colocar na pele. E aí eu falei, uau, agora DBT pra mim é possível.
com os manuais. Por isso que ela fala, conheça os manuais de ponta a ponta. Leia, 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 conhece, conhece, conhece. Mas quando tiver com cliente, seja humano. Não, mas análise do comportamento. Ouviram Ipiranga, as margens próximas. Eu faço isso, gente, porque eu sou da música, tá? Então é compasso marcado. Não, calma. É afeto que cura. Então nós precisamos sair dessa plateia para vir junto com o professor, cozinheiro, fazer as misturas. Tem um livro que eu gosto muito, Emborrecimento Programado. Leia esse livro, maravilhoso. Leia esse livro, incrível. Não me canso de dizer que os professores são os profissionais mais importantes da sociedade, ó. Eu voto igualzinho a ele aqui. Lavam o solo da inteligência dos alunos para não adoecerem e não sejam tratados pelos psiquiatras, para que não cometam crimes e não sejam julgados pelo juiz. Apesar de terem trabalhado tanto ou mais dignos do que os psiquiatras e juízes, não são reconhecidos socialmente como merecem. O desprestígio dos professores é um fenômeno universal. Atinge os países ricos, emergentes e pobres. A sociedade moderna tem uma dívida impagável com os mestres. Quando eu estou numa sala aí hoje, algumas terapias que eu trabalho, né, que não é da psicologia, mas a gente está lá com advogados, juízes, promotores, líderes religiosos, psicólogos, terapeutas, todo mundo está lá aprendendo aquele saber. E aí você vê tantas profissões, tantos órgãos diferentes de validação da profissão. Estamos todos ali sentados aprendendo. E o professor geralmente é médico, psiquiatra, neurologista, enfim. Mas ele está ali ensinando algo. Tem uma técnica que eu gosto muito. Técnica não, uma forma de pensar que é Iopiti. Ele foi um mestre que trabalha trauma, ele saiu das constelações familiares, ele estudou com Bert, mas ele é psiquiatra e ele vem consolidar uma terapia para trabalhar com trauma. E ele fala sobre simbiose, sobre a sociedade traumatizada. E a primeira formação que eu fiz dessa técnica foi com um juiz. Depois eu fiz com a escola brasileira, a única validada para ensinar Iopiti. E eu fui fazendo essas formações. Por quê, Ilane? Porque nós precisamos. O humano é um manual que está sempre em atualização. E se a gente não se atualiza, a gente, fica para fora. E nós precisamos valorizar os professores. Apesar de serem profissionais nobríssimos, os professores estão inseridos em um sistema educacional doentio, falido, cambaleante. Muitos profissionais da educação querem mudar o sistema, mas não têm meios ou cacife para isso. Até porque, a minha faculdade, nós tivemos uma professora que tem 80 e poucos anos e ela veio brigando. Bota racha na faculdade. Aí botou racha. Aí bota transpessoal. Aí botou transpessoal. Bota espiritualidade, inteligência espiritual. Botou. E aí quando eu cheguei lá, eu fui aprendendo tudo isso na faculdade. Eu fiz formação, fui para o grupo de pesquisa de espiritualidade no campo da saúde, fiz formação em Reich, Low e Neo-Reichianas, né? As Neo-Reichianas. Fiz formação em psicossomática, fui fazendo, mas tudo porque ali eu tive um encontro. Falei, uau, é isso. Li os livros, estudei, apresentei os seminários e partiu para a formação. Por quê, Irlane? Porque é uma formação contínua, a gente não nasce pronto e eu não tô pronta, nem você. Se você tá vivo, você não tá pronto. Bert Hellick vai dizer que viver é conviver com o imperfeito e inacabado. A morte é a completude perfeita. Acabamos a jornada. Estar vivo é lidar com isso. Muitos profissionais da educação querem mudar o sistema, mas não tem meio ou cacife para isso. O sistema impõe um módulo em aulas, um conteúdo programático extenso e fechado, e um regime rígido de provas. Porque não é incentivado as crianças e adolescentes debaterem. Porque tumultua o ambiente e as respostas são erradas e superficiais. Achamos que primeiro eles precisam de bagagem, milhares de informações, para depois aprenderem a se expressar. Graça ou engano. Muitos não sabem que no primeiro estágio do processo de
formação de pensadores, o importante não é a grandeza das respostas, mas a grandeza do debate. Só anos mais tarde, a grandeza da resposta terá relevância e ganhará os contornos da sabedoria. Você quer ser sábio? Se abra para aprender. E quer ver uma coisa? Olha a frase que eu comecei falando da Cora Coralina. Felizes são aqueles que aprendem com a missão de ensinar. O que isso está dizendo? Que quando eu aprendo e eu ensino, eu estou aprendendo 3 vezes mais. Eu aprendi, eu reli, eu estou ensinando, repetindo. Ensinar, ele começou na oralidade, né? A gente passou aqui na oralidade. Eu vou trazer hoje para vocês um livro sobre isso. Oralidade passada. Vou colocar aqui um trecho de um livro que é o mestrado da Sweti Líria. Maravilhosa, maravilhosa. Você vai gostar de conhecê-la. Eu vou trazer ela aqui. Vou trazer ela aqui pra você conhecê-la. Porque ela vai falar dessa questão da oralidade. Que aí a gente fica assim, ó, eu li. E eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Mas o que eu passo? Às vezes, nós somos estudantes profissionais. Estamos sempre botando conteúdo pra dentro. E nunca compartilhamos pra fora. Não seja essa pessoa. Por favor, não seja essa pessoa. Felizes são aqueles que aprendem com a missão de ensinar. E o que é ensinar? Transbordar o que eu sei. E tem uma coisa, né? Eu trabalho com orientação familiar e é aula interativa, com troca de experiência, mas é aula. E quando eu tô lá com os pais, eu tô ouvindo, eu tô aprendendo, eu tô acolhendo, eu tô ouvindo casos clínicos. Eu falo que se eu tô... Ó, outro dia, eu fui lá no prédio pegar uma... Eu não tava na sala, chegou uma correspondência, um livro, e eu fui buscar, porque chegou, eu vi que chegou e não tava na sala. Aí eu tô lá, aí tem uma senhora assim. Falei pra ela, minha neta, se você for suja, porca e relaxada, você não vai casar. Você tem que ser limpa para um homem casar com você. Eu olhei assim, eu falei, não tenho nada com isso, não tá falando comigo. Mas já virou caso clínico. Como pode eu preparar uma mulher e dizer que ela tem que ser limpa para ela casar, ela não tem que ser limpa para ela? Higiene pessoal, autocuidado. É pro outro que você tem que ser limpa. Mas eu ouvi, ó. Ouvi e virou caso clínico. Falei, mas gente, o mundo está assim ainda. Enquanto a gente não mudar, tudo vai ficar igual. Mude, aprenda, revisite. Você quer ver uma coisa? Às vezes eu tenho clientes aqui, graças a Deus, meus clientes são pessoas inteligentes, pessoas que estudam, mestrado, doutorado, só que pegou, fez o que tinha que fazer, entregou, passou, tá com o canudo e não faz nada com aquilo. Eu falo, não, vamos ler aquele livro. Aí alguns eu já li, tese, dissertação, né? Aí eu falei, então, mas lá na sua dissertação tá dizendo, vamos lá na sua dissertação, vamos lá, porque tá escrito, você que escreveu, eu, hein? Nós precisamos usar. A minha monografia da faculdade foi sobre o meu usar, a obesidade. Como que eu venci a compulsão alimentar, tá escrito lá. E eu visito ela para eu lembrar. Nós precisamos revisitar os saberes para não esquecer. Por isso que saia desse lugar de arrogância, eu já li. Não, você vai aprender de novo, lê de novo, tá bom? Beijo pra você e até amanhã.